Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é R-I-T-A, Rita, e o meu sinal é esse. Estou aqui muito feliz, acompanhada, né, de João Ricardo, nosso intérprete e tradutor de Libras, homem negro, alto, cabelo crespo e curto, com sobrancelhas finas, olhos castanhos escuros e usa barba. No momento ele está sentado, fundo de cor azul. E eu, uma mulher cis, de pele clara, cabelos castanhos escuros, olhos também castanhos. Estou com um vestido estampado nas cores predominantes marrom, verde e laranja. E atrás de mim tem uma parede com uma estante e alguns livros. Eu faço parte da equipe do Festival Internacional de Artes Cênicas da Bahia, o FIAC Bahia, e é com muito orgulho, com uma grande honra, que nós estamos aqui recebendo o coletivo Corpo Sinalizante nessa tarde, que vai abrir um pouco o seu portfólio de artista, né? Na realidade, vai compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, um pouco dos seus processos de trabalho, de criação, de formação. Então, sem mais delongas, eu já vou convidar aqui, né, as queridíssimas Lara e Érica, por favor, queridas, cheguem aqui conosco. Um prazer imenso estar recebendo vocês. Eu já vou passar a palavra para que vocês mesmas possam se apresentar e, por favor, se autodescreverem também. Érica, o seu microfone. Tá? Isso, pronto, agora perfeito. Abriu? Todos me escutam? Sim. Perfeito. Vou repetir, a Lara diz. Boa tarde a todos, todas, todes. Quero agradecer a FIAC pelo convite, né? E também o Corpo Sinalizante, Islando Corpo, sendo apresentado aqui hoje. Este é meu sinal. Eu sou uma mulher negra, surda, estou com o cabelo preso em coque no alto da cabeça, uso óculos, um pouco rosado, estou com uma camiseta verde e um colar com pingente e um casaco cinza. Estou com o meu fundo branco. E tem uma planta aqui em cima de mim, não sei se vocês conseguem ver aí pela imagem, mas tem uma sombra aqui. É a minha planta. Bem, agora a Érica vai se apresentar. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu me chamo Érica, eu sou uma mulher negra, uso dread, sou bastante sorridente e estou com uma camiseta preta e o meu fundo é completamente amarelo. Hoje eu estou aqui representando o Islã do Corpo e fazendo também a voz, a interpretação da voz da Lara. Quero agradecer a FIAC, a todos os envolvidos e dizer que é um enorme prazer estar participando deste evento. Obrigada. Em 2019, nós tivemos o prazer também de estar recebendo o Léo Castilho aqui conosco, né, no momento em que o festival estava acontecendo de forma presencial, diferentemente de agora, pela circunstância da pandemia. E o Léo contou muito para a gente sobre o corpo sinalizante, o Islã do corpo, e ficamos muito, muito entusiasmados pela possibilidade de estarmos juntos com vocês, né, nessa edição. Então, eu queria pedir que vocês também contassem para quem nos assiste, né, como surgiu o coletivo Corpo Sinalizante e, a partir do Corpo Sinalizante, essa proposta do Islã. Então, fiquem à vontade, quem quiser começar. Muito bem, a Lara vai começar
a falar sobre o corpo sinalizante, que foi iniciado em 2008, aqui em São Paulo, no Museu de Arte Moderna, UMAM. E esse é o sinal que nós utilizamos aqui em São Paulo. E é um lugar onde o Léo trabalha como arte educador, e, na verdade, esse início foi a partir do curso que se chamava Aprender para Ensinar. E é um curso que trazia formações para o público surdo se tornar um arte educador. Então, o corpo sinalizante parte desse curso e tem um interesse na pesquisa da poesia sinalizada e o mundo das artes em si. Também fazemos manifestos artísticos, nós já fizemos algumas manifestações como Lambi-Lambis, alguns anos atrás na frente da Globo. Nossa manifestação não foi de uma forma tradicional, né, nas ruas, mas nós colocamos lambe-lambe na frente e pedimos legenda nos filmes nacionais. Então, nós fizemos intervenções urbanas em um determinado tempo aqui em São Paulo. Diversas atividades foram criadas. Nós, nessa época, tínhamos duas professoras. Uma delas era Cibele Lucena e a Joana Zatz, que eram as professoras do curso Corpo Sinalizante. E as duas nos apresentaram os saraus, e slams de São Paulo, e convidou, né, o grupo para visitar um sarau que estava acontecendo, e em outros slams também. Foi aí que nós conhecemos o Zap Slam, que é daqui de São Paulo, e esses slams que aconteciam não tinham acessibilidade em Libras nenhuma, né? E o corpo sinalizante sempre teve intérpretes. E pensamos, bom, nesses espaços que estamos ocupando, temos que encarar esse desafio e as possibilidades de acessibilizar esse evento. Conversamos com a responsável do ZAP, que é o Grupo Bartolomeu de Depoimentos. Conversamos com a Roberta Estrela Dalva sobre a necessidade de ter acessibilidade em Libras e que esse intérprete pudesse ficar no palco, junto com o poeta, só que naquela época as regras do Islã não podia ter duas pessoas no palco, né? Então, foi uma questão que foi a partir ali de uma tensão, mas uma descoberta veio em seguida de acessibilizar o Islã, o Zap Slam, e depois criamos nosso próprio Islã do corpo. Também uma proposta do grupo Islã do Corpo e Corpo Sinalizante é convidar as escolas bilíngues aqui de São Paulo, né, para que a gente incentive a poesia para as crianças surdas e ouvintes já na escola. Então, nossas atividades eram muito legais, a gente criava estratégias de criação de poesia em dupla, e pensamos que era possível criar um slam bilíngue, e é o nosso primeiro slam no Brasil, que é bilíngue, né? Surdos e ouvintes também em outros estados usam o slam do corpo como referência, isso nos deixa muito felizes, e existem vários slams no Brasil espalhado aí. Estou fazendo um resumo aqui. A nossa história é bem longa, né? Uma trajetória bem longa. Se eu esquecer alguma coisa, a Érica pode complementar aí. A Lara deu um resumão, um panorama aí da história, e se alguém tiver alguma dúvida, né, em relação ao slam do corpo em si, como que ele funciona, fiquem à vontade para perguntar-nos também. Com certeza. É importante dizer que essa é uma live interativa, tem muita gente nos assistindo. Vou aproveitar aqui também para cumprimentar um pouco as pessoas que estão no chat, né? Então, cumprimento aqui o Elenilson Soares, que é também um poeta, que é também um artista, e que está à frente de um movimento muito importante aqui, que é o Mãos Axé, que é um coletivo também de artistas surdos e que, enfim, vai estar com a gente junto, né, no Slam na semana que vem. O Elenilson está na equipe do FIAC. Cumprimento a Sumaia Siqueira, a Lindinalva Bernardo, a Liliane Pereira, a Claudiana Honório, também na nossa equipe de mediação cultural, a Jamile Keller, o Luiz Antônio Júnior,
Devi Barros, Josimere Lima, do Espírito Santo. Tem muita gente assistindo, a Cris Neves. Então, enfim, fiquem super à vontade. Eu também estou aqui mediando um pouco no sentido de trazer as perguntas que forem colocadas, né, no chat por vocês. Então, eu vou seguir um pouco a conversa, né? Bacana que vocês mencionaram o Núcleo Bartolomeu de depoimentos. Eles estiveram também com a gente no festival algumas edições atrás, fizeram o Antigo na Recortada. Então, assim, de fato, a gente percebe, enfim, essa força, né, do trabalho do slam, desse movimento, e é muito importante que vocês criam, então, esse primeiro slam bilíngue do Brasil, né, que, de fato, aproxima pessoas surdas e pessoas ouvintes. Acho que, enfim, a gente está muito interessado também nessas trocas. E falando já desse lugar de troca, né, vocês trazem um pouco a ideia de tradução como transcriação. Como se dá esse encontro, né, entre poetas, ouvintes e surdos, né, pessoas que estão participando do slam? Boa. Eu vou trazer essa resposta. Eu entrei no Corpo Sinalizante em 2012, como participante ali, fiquei pouco tempo, logo fui convidada para ser a intérprete do grupo Corpo Sinalizante, e da onde eu nunca mais saí. Agora, eu, Lara e Léo estamos aí à frente do Slam do Corpo, com esse novo desafio aí de continuidade do grupo, e essa história começou lá atrás, como a própria Lara comentou, né? Foi a partir de uma proposta criativa e artística da Cibele Lucena e da Joana Zatz, que são duas artistas super envolvidas, né, com a arte, com o mundo museológico também, e que na época aproximou aí o público surdo das instituições culturais, dos museus, e hoje aqui em São Paulo, a partir desse evento, temos vários arte-educadores surdos e surdas e surdes espalhados nos museus. Foi um movimento muito importante que aconteceu, né, os surdos ocupando os espaços culturais também. E hoje, mais feliz ainda, que também como artistas, né, de diversas linguagens. O corpo sinalizante, o slam do corpo, apesar de ter aí a ideia do slam como evento, ele também parte de um processo de criação muito peculiar, que é onde a gente promove encontros de pessoas não necessariamente poetas, não necessariamente fluentes em Libras, ou fluentes na língua portuguesa, mas pessoas que estão dispostas ao encontro, disposta ao encontro das línguas, que foi muito bem nomeado por Cibele como beijo de línguas, né? E é isso, a ideia é que a partir do encontro, um conheça o outro e a partir desse encontro crie uma poesia. Então, é uma poesia que parte das duas línguas, né? Da troca. Tanto a poesia como os sinais ou o português é criado ali junto. Quando isso não acontece, sim, a gente faz trabalho de interpretação ou tradução, como nós temos um tempo hábil aí para isso, mas na maioria das vezes, tratando dos slams em si, interpretação é feito ali na hora, e realmente é transcriar, né? Uma poesia, ela, ao meu ver, ela é quase que intraduzível. Ela é recriada a partir de uma outra língua e linguagem, e aí perpassa pelo intérprete, pelo tradutor ali presente. Então, isso são duas formas que o corpo sinalizante trabalha, né? Tanto a interpretação como transcriação, como também a criação junto, né? A cocriação.
É a criação da poesia em 2 línguas já. É muito especial essa concepção que vocês trazem, porque essa dimensão do encontro, né, do estar junto, do aprender com o outro, a outra, já está implícita na própria criação. Então, tem algo na proposta artística que é muito... tem uma dimensão também muito transformadora, porque envolve aprendizagem, né? É bonito que o próprio coletivo surge de uma noção que é o aprender para ensinar, né? Então, acho que tanto ouvintes ensinam pessoas surdes, como também surdes ensinam ouvintes, né? Essa não necessidade de uma fluência, mas de uma abertura para o encontro e para a troca, né? Tem muito de mediação cultural também, parece, nesse tipo de abordagem. Enfim, me encanta muito pensar essa dimensão que é também educativa, é também pedagógica, mas absolutamente artística, né? Sem reduzir em nada a experiência estética, né? Exato. Então, não sei se vocês quiserem comentar um pouco sobre esse lugar, que eu acho que é muito potente também no trabalho. Tem uma coisa que me encantou e me fez estar nesse grupo até hoje, é que não existe uma língua subalterna a outra, né? Uma coisa que mais me encantou foi quando a proposta não era apresentar o mundo dos ouvintes para os surdos. A proposta era a troca. O que vocês têm para que eu conheça e o que a gente tem para que vocês possam conhecer. Então, é muito pautado na troca mesmo, né? Na disponibilidade também, porque realmente tem a ver com cultura, com trocas culturais, isso é muito rico, porque é plural, né? Você vem com quem você é, com a poesia que você tem, na língua que você usa, e troca com o outro, e cria junto. Eu acho que isso é o que mais me encanta no grupo, na proposta, né? É o processo para além do final, né? Do que sai, mas o processo é muito incrível. Muito bom. Eu queria perguntar também para a Lara como foi a experiência de fazer um slam do corpo fora do país, né? Como foi esse outro desafio que foi lidar com outras línguas para além do português e das Libras. Lara está dizendo, bom, eu nunca fui para fora do país participar de um slam, porém o Léo, junto, né, com um grupo de poetas brasileiros, estiveram, sim, né, fora do país. Uma vez foi na Escócia, e junto com a Cibele e a Joana, representando o Slam do Corpo, e a outra vez foi no festival Clean the Wheel, que é um festival francês. Érica foi, sim, estive lá, junto com o Léo, dentre outros surdos poetas que foram convidados para participar deste festival. E a Érica quiser contar um pouquinho dessa experiência, como que foi lá no festival. Agora eu vou... A Lara está dizendo que eu posso contar dessa experiência que eu tive lá. Bem, eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. A Lara disse que infelizmente não foi, mas no futuro a gente torce para que o festival permaneça e a gente consiga estar mais uma vez lá. É um festival que acontece no interior da França, em Reims, uma cidade relativamente pequena, esse é o sinal de Reims. E esse festival já acontece há alguns anos, e ele é totalmente orquestrado, administrado, produzido por pessoas surdas, surdes. É impressionante a dimensão do festival, como grandioso dos surdes do mundo inteiro mesmo, num espaço, cerca de mais de 10 mil pessoas por dia, circulando numa espécie de um parque, assim, eram espaços abertos, muitas cenas artísticas acontecendo ao mesmo tempo,
O Léo deu oficinas de poesia para crianças surdas, surdes e codas, que são crianças ouvintes, filhos de pais surdos, surdas. E o mais impressionante é que o encontro acontece e eles não se conhecem, mas eu olhava de longe ali daquele não lugar e assim, meu Deus, que como eles são pares, né? Eles é uma língua visual, então a comunicação se dá assim muito, parece que facilmente, assim. Não sei dizer por eles, mas é muito fluido ver as conversas e era nítido os grupos quando eles se encontravam e não se conheciam, porque eles perguntavam de que país você é, da onde você vem. Foi uma das poucas coisas que eu aprendi porque era a primeira coisa que eles te perguntavam. Então, pensa num lugar gigante com, sei lá, para mim 98% de língua de sinais acontecendo. Era muito, era muito. Então foi o Islã do Corpo participou de um dia do evento. Então ele participa também com oficina com as crianças, que é uma característica do grupo, as oficinas de poesia e o Islã do Corpo acontecendo lá no palco e teve campeão. Foi bem gostoso. Foi uma experiência única, única. Nossa, enfim, imagino. Quando o Léo teve aqui no FIAC em 2019, nós fizemos a fala dele, foi abrindo o festival, foi uma fala sobre mediação, acessibilidade e a experiência dele como artista e também como arte educador. E nós resolvemos colocar essa fala na rua e mobilizamos muito a comunidade de pessoas surdas daqui de Salvador. Então, foi muito bonito, porque ele fez a fala em Libras e todas as pessoas que estavam ocupando, a gente tinha aproximadamente 100 pessoas ali assim, para quem está aqui que conhece Salvador, muito próximo ali do Campo Grande, no Corredor da Vitória, que é um metro quadrado super de alto poder aquisitivo. Então, tinha uma comunidade surda ali, todos falando Libras, e foi muito linda essa experiência de inversão, em que ouvintes que precisavam da tradução e interpretação para se comunicarem, né? Então, imagino essa força que deve ter sido um festival onde 10 mil pessoas estavam sinalizando, né? Eu não ouvia nenhuma língua oral. O festival inteiro ele era coberto com DJ, música e som o tempo inteiro, música o tempo inteiro. Porém, as apresentações, elas não tinham intérpretes, só algumas oficinas, algumas palestras que aconteciam. Mas teve um espetáculo de um grupo da Alemanha, tinha dança de uns dançarinos do Japão, enfim, artistas que são super conceituados hoje, já na comunidade surda no mundo afora. Os principais artistas do mundo estavam ali, assim, foi honroso ver que a minha língua oral era quase que nula nesse espaço. Foi uma experiência realmente muito marcante. Ah, que bom. Nossa, olha, já está começando a surgir perguntas aqui no chat, né? A Jamile está colocando uma pergunta. Gostaria de perguntar, o Islã do Corpo é para sempre do festival? Jamile, nessa edição a gente convidou o Corpo Sinalizante para realizar o Islã do Corpo, né, que vai estar acontecendo no próximo domingo. Acho que a gente pode até começar a falar um pouquinho desse funcionamento da semana que vem, né? Mas o Islã do Corpo ele é realizado pelo Corpo Sinalizante, enfim, São Paulo e várias cidades aí, como a gente está vendo, do Brasil e do mundo. Vocês querem começar a contar um pouquinho como funciona o Islã? Cada Islã tem sempre suas regras, né? Então, seria bacana a gente ouvir como é a particularidade, a singularidade do Islã do Corpo. Bem, a Lara vai explicar um pouquinho como que funciona as regras do Islã. Bem, na verdade, no início, temos um momento que nós chamamos de corpo aberto, o momento da batalha, né, que é o momento que as pessoas podem criar suas poesias e apresentarem poesias já de outros autores, cantar trechos de música, enfim, é muito aberto. E tem a parte da batalha, né, que é onde tem regras, que é onde não pode usar objetos cênicos,
tem limite de máximo 3 minutos, tem que ser autoral, né, poesia própria. Na parte da batalha não pode ser poesia de outro autor. Nessa batalha, a gente conta com 5 jurados que nós escolhemos na hora, na plateia, no público ali presente, que na próxima semana estarão na live, então nós vamos escolher ali. Então a gente escolhe um público bem, bem plural, de preferência LGBTQIA+, negros, negras, negres, surdos, ouvintes, fluentes em Libras, fluentes só no português, enfim, diversidade nesses 5 jurados. E eles dão notas que vão de 0 a 10, 0.0 a 10.0, e eu fico como responsável, né, em fazer a soma. Os jurados escolhem as notas conforme eles sentem a poesia, como eles recebem a poesia ali, não tem muito um critério, é como o poeta sente. A maior e a menor nota sempre cai, e a gente calcula aí a média dos 3 pontos. Se a pessoa passa a poesia de 3 minutos, a cada 1 minuto perde 0,5. Também se usar objetos cênicos, né? Assim, a gente diz que tem que ser o poeta e seu corpo, e ali a sua voz ou seus sinais. Nessa edição especial de domingo, aí é um aviso a todos, que o campeão do primeiro Slam do Corpo já tem a vaga aí o ano que vem para o final do Slam do Corpo, de 2021. Bem, e antes de começar as poesias, a gente faz esse movimento, sempre antes de qualquer apresentação. E o que isso significa? Um momento de atenção ao poeta, de se preparar, porque os ouvintes têm também um preparo aí antes, né, das poesias, geralmente é aí limpando a garganta, e os surdes, e a gente faz um movimento que diz, arregaça as mangas e vai, e isso representa o início da poesia, e a partir desse vai, que contabiliza aí os 3 minutos. Mas o quê? Faz mais alguma coisa? De regra, a Erika vai falar. Assim como os jurados que estão na plateia são escolhidos, os poetas também. Então, a pessoa que está assistindo, sentir vontade de participar, é livre, aberto para todos os públicos. Pode criança, pode adulto, pode em dupla, se a pessoa já tem uma poesia que já foi traduzida, né, com um intérprete, quiser trazer essa poesia já ali nas 2 línguas, pode. Se não tem só a poesia na sua língua mesmo, pode contar com os intérpretes que vão estar no domingo fazendo. Às vezes a pessoa fala, eu competi nunca, mas de repente sentir vontade de participar só do Corpo Aberto, pode. Se quiser participar só da batalha, pode. E às vezes a pessoa está assistindo e muda de ideia. Então a gente pede que as pessoas se inscrevam no chat para participar da batalha, que tem todo final um campeão leva aí alguns livros de poesia relacionados aos poetas, de preferência marginais, periféricos aqui de São Paulo e do Brasil inteiro. Vamos lá, começaram as perguntas agora. A Alessandra Costa Calixto já pergunta para a gente. Não entendi. A maior e a menor nota sempre cai. Como assim? Exemplo, a Lara está dizendo. São 5 jurades, e cada um dá a sua nota para cada poesia, ao final de cada poesia. Então, vamos lá. Pode escolher, sei lá, 7,5, 8,9, 10, 9. Então, são 5 notas. Das 5 notas, a menor nota sempre a gente tira. E a maior nota também, para a gente encontrar aí uma média. Então, essa é uma regra dos slams que acontece no Brasil inteiro, que a gente segue também. Posso complementar, Lara? Os slams, existem várias regras, né? Cada slam tem a sua, mas tem um grupo, vou dizer assim, que compete no slam estadual
e o BR e vai para o Mundial, para quem participa desse grande grupo de slams, né, que faz parte do grupo Bartolomeu de Depoimentos, né, como organizadores desse grande slam, tem regras a serem seguidas, né, que são uma poesia de 3 minutos, que a Lara disse, não pode acompanhamento musical e nem objeto cênico, e poesia autoral. Então, essas regras, elas são de todos esses slams que competem juntos aí, que vão para o Slam BR. Então, essa ideia de tirar maior e maior nota não é uma regra do slam do corpo em si, é uma regra geral desses slams que competem aí o Slam BR, que é organizado pelo Grupo Bartolomeu de Depoimentos. Maravilha. Eu estou aproveitando aqui que a gente está vendo embaixo da tela que o YouTube/FIAC Bahia é o canal do festival. A gente está, né, nesse momento, muitas pessoas assistindo por ele, mas eu quero já destacar que a gente tem, como Érica e Lara estão explicando, um espaço que é onde a gente vai estar participando para poder, quem quiser fazer, declamar sua poesia, enfim, vai entrar nesse link, que é um link do Zoom, é uma plataforma onde as pessoas podem estar, né, como a gente está aqui nesse momento, com microfone, câmera aberta e tudo. Quem quiser só assistir, pode estar assistindo pelo YouTube, mas para entrar no Zoom, a gente tem aqui essa retirada que entrou no chat agora, né? Simpla.com.br, já está lá o ingresso, é gratuito, gente, é só para retirar, porque você fica com o link para entrar diretamente no Zoom. Aqui já está o link do Zoom também para participar. Então, é importante isso, porque quem quiser declamar sua poesia tem que passar para essa plataforma para poder abrir a câmera, né, para poder fazer ali a sua apresentação. E tem uma coisa que a gente costuma dizer, assim, nos slams, eu escuto muito a Roberta falar, né, que no final das contas é um encontro de apreciar a poesia, né, a competição, ela ali é só uma espécie de brincadeira, mas que no fundo aí a gente está querendo ver as pessoas se expressando, poetizando, é um espaço aberto de escuta, de tempo junto, né? Então é isso que é o principal. Então, para a batalha existem essas regras, né? Mas existem também outros slams que têm suas regras próprias. Tem slam que é o do Daniel Minchoni, que é o slam do burro, que tem o menor slam do mundo, desculpa, Sarau do Burro, tem o menor slam do mundo, o nano slam, que são poesias de 30 segundos, são poesias de até 1 minuto. Então, no final das contas, acaba sendo uma grande brincadeira artística e bonita também. É um estímulo para o encontro, né, e para a troca que a gente estava falando antes. Acho que isso é muito bacana. Aqui também em Salvador a gente tem o Axé, o Mãos Axé, né, que eu tinha mencionado antes, que também realizou no ano passado um slam virtual. Então vou aproveitar para reforçar, gente, que esse slam também vai acontecer virtualmente. Tá já o endereço aqui no bate-papo, né, para vocês se inscreverem, fazerem a retirada para o link direto para o Zoom. É gratuito, é aberto, né? Naturalmente, tudo com tradução e interpretação de Libras para quem é falante de português e com a tradução e interpretação em português para quem é falante de Libras. Então, é de fato esse encontro. E aí eu também vou aproveitar que algumas pessoas no chat disseram de onde elas são, né? A gente tem gente assistindo, né? Ana Dumas, que é uma outra artista que está no festival, está no sul da Bahia, na cidade de Prado. Teve gente que falou que está no Rio de Janeiro. Então tem gente de todo o país aqui assistindo. E aí eu pergunto, pode participar de qualquer lugar? É aberto? Só para reforçar aí o convite. Abertíssimo, né? Livre, a Lara está dizendo, livre. É o ganho aí das redes, né? Poder estar junto com o Brasil inteiro. Maravilha. Ó, gente de São Paulo, de Limão, está aqui. Ó, muita gente se identificando.
Massa. Quero ver todo mundo poetizando, que essa é a meta, né? Poesia, poesia, poesia é o nosso norte. Para a gente continuar sobrevivendo, resistindo, né? Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a hora é essa. A gente já está chegando aqui no momento final da live. Se, enfim, quiserem comentários, questões. Vou pedir também para Felipe, se puder, puxar alguns comentários aqui. Tem gente falando, Vicente Benim Ortiz, gente, que coisa linda. Ó, Helenita Matos dizendo aqui que está falando de Brasília. Ah, que legal. Delícia. Quero ver todos vocês domingo, hein? Com poesia e tudo. Natália Nascimento, nunca tive a oportunidade de ver, estou curiosa. Venha, Natália, venha participar. Venha. Diogo Lins está falando com a gente de Pernambuco, de Recife. Estou muito ansioso para assistir o Islã do Corpo. Ah, Massa. maravilha. Olha, eu acho que a gente vai fechando, né? Está dando mais ou menos o nosso horário. Quero agradecer mais uma vez, muitíssimo, muitíssimo mesmo. Está sendo um prazer imenso. Acho que vai ser muito lindo esse Islã no domingo que vem. Então, só reforçando para todo mundo que está assistindo, vai ser no próximo domingo, dia 31 de outubro, às 4 horas da tarde. Então, estaremos juntos no site www.fiacbahia.com.br. Já é possível ter todas as informações. A gente está com uma página linda do Corpo Sinalizante, que tem foto, que tem vídeo, que tem muito material. Estamos colocando aqui no chat também o link já do Simpla direto para fazer a retirada, que já pega o link cai no seu e-mail, é super tranquilo para ir para o Zoom. E a batalha vai estar aberta. Aí, ó, o pessoal já está retirando ingresso no Simpla, muito bom. Maravilha, que feliz, que feliz. Eu tô ansiosa aí pelo Islã, vai ser nosso primeiro Islã do Corpo, formato virtual para Bahia, assim, Brasil. Mas a gente faz tudo isso junto e é por isso que é legal, que tá todo mundo pode participar, por isso que torna muito legal. Muito obrigada, Rita, pelo convite. Obrigada, João, pela interpretação aqui. Obrigada a todos que escreveram nos comentários. Estou ansiosa agora, mais um pouco. E venham, participe, só vai ser lindo se vocês participarem. E obrigada, Islã do Corpo, obrigada, Lara. E vamos que vamos. A poesia não pode parar, essa eu decorei. Muito bem. Também agradecendo aqui a João, a todas as pessoas que estão acompanhando, que estão também viabilizando a realização desse festival, dizer que o FIAC começa na terça-feira. E passo a palavra aqui para a Lara fechar essa live com as suas considerações. Enfim, a gente já está se despedindo. Obrigada mais uma vez, Lara. Está contigo. Eu quero agradecer essa live maravilhosa e o evento como um todo, né? Participem, assistem, chamem outras pessoas. O evento é livre e aberto para todos os públicos. Muito obrigada, Rita, João, as pessoas que estão assistindo, a Érica, que está aqui também, muito obrigada. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Chegou uma pergunta agora que eu não vou deixar passar, porque eu acho que é muito bacana. Então, só pedir licença, a Alessandra Costa Calisto colocou uma pergunta linda. Sou professora de língua portuguesa para surdos no IFBA, Instituto Federal da Bahia. Trabalho poesia no ensino médio. Vocês têm sugestões de como o slam pode ser trabalhado em sala de aula? Vocês vão fechar a live falando de novo de formação, né? A gente começou falando de formação, então, por favor, porque essa pergunta é preciosa. Bom, para a Lara, ela acha que é muito importante, vocês podem conversar com o grupo Islã do Corpo e o grupo Mãos Axé, Mãos Axé. Mãos Axé, perdão.
O próprio Islã do Corpo também. Nós podemos fazer oficinas para poder criar essa parceria, a junção da poesia, do português e da Libras. A minha sugestão seria criar oficinas. A Érica quiser complementar. Bem, eu acho que a poesia é uma ótima estratégia para trabalhar em sala de aula, em qualquer área, em qualquer disciplina. E a nossa experiência no Islã do Corpo, a gente convidava crianças de escolas, né, bilíngues aqui em São Paulo, e eram menores, não eram do ensino médio, mas a gente sempre buscava um momento de troca, né? Quando um consegue... Primeiro que a gente trabalha muito o que é a poesia para cada um. Eu sou uma mulher que fui ter contato com a poesia já com mais idade, por questões raciais, sociais, econômicas e estruturais, e eu vim conhecer a poesia no Islã do Corpo, na época do Corpo Sinalizante. Eu não achava que podia ser uma poesia aquela que não fosse clássica, né? Então, trazer poetas para a sala de aula, gente da gente mesmo. Existem muitos artistas aí que têm poesias que dialogam com quem somos, como somos, e se for juntando com crianças, adolescentes surdes, aí é legal estabelecer um momento de troca mesmo, né? O que esse corpo surdo tem a dizer e a ver, estabelecer duplas e trocas entre... É um encontro, né? O encontro é um possível momento de criação. Então, a poesia, estando com surdos ou ouvintes, ela pode ser trabalhada em sala de aula, ou em texto, ou em imagens. Enfim, são várias dicas aí. Estou super disposta, se precisar, um contato mais pessoal, mais outras ideias aí de como a gente tem utilizado as poesias junto com escolas. Maravilha. Nós do festival também temos uma ação de mediação cultural, então quem tiver interesse também, a gente fazer essas pontes, passar esses contatos, colocar essa rede aí de pessoas interessadas na poesia, nesse encontro de surdos e ouvintes. Escreve também para a gente, mediação@fiacbahia.com.br é o e-mail, e lá no site também dá para a gente se encontrar. Elenilson está aqui mandando corações, mãos axé e FIAC, amor Islã, vai ser lindo, gente. Muito obrigada mais uma vez a todas as pessoas que nos assistiram, nos acompanharam. A gente está aguardando vocês domingo que vem. Obrigada mais uma vez, Érica, Lara, João. Agora obrigada, a gente encerra. Obrigada pela recepção, obrigada pelo convite. E até domingo. Até domingo, gente. Três palavras: movimento, fabulação, memória. A memória e a insurgência foram a base. Memória, retomada e empoderamento. Tempo qualitativo crioulo. Question 3. Describe your artwork in 3 words. Art is life. Sobre la pregunta de con qué 3 palabras definiría mi práctica, no la voy a contestar porque esa más que una pregunta es una trampa.